conversando hoje com o padre Légio Milanês no Instituto Rogacionista Santo Aníbal, que foi fundado aqui mesmo em São Paulo há mais de 48 anos e segue ajudando mais necessitados. Tudo bem com o senhor, padre? Tudo bem. Quem teve a ideia de fundar o Instituto? O próprio Aníbal de França, né? Não aqui, bem entendido, porque ele não viveu no Brasil. Ele nasceu e morreu na Itália. E ele começou as obras rogacionistas lá com serviço para as crianças, né? Primeiramente, órfãos, principalmente da guerra. Depois, para as crianças que, por alguma situação, viviam numa situação de pobreza. E depois ele foi estendendo, né, a sua ação dentro da Itália. Em 1950, a nossa congregação, os rogacionistas, chegaram ao Brasil com um trabalho social, primeiro na cidade de Passos, Minas Gerais, e depois viemos para Bauru, Criciúma, e em 1969 nós começamos a obra aqui na cidade de São Paulo. Boa tarde, eu sou Luciana. Oi. Eu quero saber dos projetos sociais de vocês, quais são os projetos que vocês têm aqui e como eles funcionam. Certo. Nós desenvolvemos em 3 áreas. A primeira área que nós desenvolvemos, que é a mais importante, né, porque é a preponderância, como nós dizemos, é a área da assistência social, com política pública. Então, dentro da área da assistência social, nós temos 2 centros para crianças e adolescentes. Nós temos também um albergue para moradores em situação de rua, que funciona 24 horas. E também temos o Centro de Profissionalizante, Iniciação ao Mundo Profissional. Então, esses são os projetos ligados à assistência social. Além disso, nós temos também 3 serviços ligados à educação. Então, aqui mesmo, né, são 2 centros de educação infantil, de 0 até 4 anos de idade. E temos também o Centro de Educação Infantil Indígena, que fica lá no Pico do Jaraguá. Junto desse Centro de Educação Infantil, nós também trabalhamos com o Centro de Cultura Indígena, o CECI, que atende mais de 200 pessoas, né, dos povos Guarani também. E como que funciona a rotina do Instituto? Ele é diversificado conforme o serviço, né? A maior parte dos nossos serviços começam, vamos dizer assim, às 7 horas da manhã e vai até às 17 horas, a maior parte, de segunda a sexta. Se bem que algumas atividades também é no final de semana, mas daí são atividades pontuais. Agora, o albergue já é 24 horas nos 7 dias da semana, né? Nos 12 meses do ano. E o mesmo acontece lá com o serviço que nós prestamos lá na aldeia Jaraguá, né? Na aldeia Guarani. Lá também são, né, 5 dias, né? Mas também nos 12 meses do ano. Lá não tem férias no mês de janeiro. E, padre, como que funciona a divulgação do trabalho de vocês para os projetos? Como que vocês divulgam para as pessoas chegarem até vocês? Como as pessoas ficam sabendo de vocês? Primeiro, vamos dizer assim, é o contato mesmo que nós temos por meio da igreja, amigos, vamos dizer assim, é o contato, como se diz assim, conversa, as pessoas já conhecem. Nós estamos quase 50 anos aqui em São Paulo, então já aqui na região oeste somos uma referência, então o pessoal nos conhece. Além do mais, nós aí temos os meios de comunicação nossos, que são importantes, né? O site, o blog, o Facebook. Também algumas vezes nós temos panfletos, essas coisas assim que ajudam, né, na divulgação do serviço. Também utilizamos os meios locais de comunicação, né, o jornal da gente, que dá lá, né, e também outros meios assim mais
locais mesmo, da comunidade mesmo. Como que as pessoas chegam até o Instituto? Quando eles saem, vocês percebem alguma mudança? Você está falando... A situação que as pessoas chegam é precária ou não? Sim, essa é a proposta, né? Na verdade, a maior parte dos nossos serviços é de proteção social. Ou seja, ela é básica, porque as pessoas ainda estão dentro de uma família, né? O único serviço em que as pessoas estão fora da convivência familiar é no albergue, porque isso é para moradores em situação de rua. Então, vamos dizer assim, nós fortalecemos aqui principalmente os vínculos, para que as pessoas possam, numa situação de vulnerabilidade, superar essas vulnerabilidades. Então, a grande transformação que nós temos é exatamente nesse campo. Nós desenvolvemos, assim, vamos dizer assim, política pública da assistência social e da educação, exatamente para prevenir que essas pessoas não caiam, né, em situações assim de uma vulnerabilidade extrema, um afastamento do convívio familiar, de um afastamento do convívio social, principalmente. Então nós vemos assim que as nossas ações, elas são bem eficazes nesse sentido, porque elas criam, antes de tudo, a autonomia da pessoa, né, para que ela possa ser protagonista da própria história, né? Dentro dessa pergunta ainda, a gente queria saber se tem algum critério. A criança, ela tem que estar matriculada em alguma escola para poder frequentar aqui, ou qualquer um é bem-vindo nesse sentido? A princípio ele é universal, claro que nós não vamos fechar as portas para uma criança que encontre uma situação de vulnerabilidade e que não está na escola. Mas é uma exigência que, ficando conosco, ela vá para a escola. Porque a educação é fundamental na vida da pessoa. Então, é vamos dizer assim, uma das condicionantes de qualquer serviço da assistência social que trabalha principalmente com crianças, adolescentes e jovens, é a frequência escolar. A mesma questão é na creche, mesmo lá sendo um serviço de educação, ele já é a escola, né, para aquelas crianças, né, do 0 até os 4 anos de idade. No entanto, nós temos que ter assim a interface com outras políticas públicas, por exemplo, tem que estar em dia com a vacinação, só para dar um dos exemplos. Então, as famílias que precisam acessar outros benefícios da assistência social, por exemplo, o CAD único da assistência social, essas pessoas também são encaminhadas, né, as famílias, para que elas possam ver fortalecida também, né, a situação dela, para que possa vencer as situações que levam à vulnerabilidade, que nem sempre são questões econômicas, mas muitas vezes, principalmente no nosso país, as questões maiores de vulnerabilidade são as questões econômicas, né? Qual que é a importância dos voluntários para vocês? É fundamental, porque a transformação da realidade social, né, em que nós estamos inseridos, ela só vai se dar quando houver assim uma interligação, uma parceria entre o poder público, que é o Estado, é o primeiro grande responsável, né, da implantação de políticas públicas. Nós que somos as organizações sociais também temos essa missão e esse compromisso, né, e é a razão da nossa existência. Mas se não houver o compromisso da sociedade como um todo, a ação nunca vai ser eficaz. Então a ação dos voluntários, ela não vai substituir, por exemplo, a ação de um trabalhador, porque o trabalhador ele tem que ter em todas as áreas, não só da assistência social e da educação, mas ele tem que ter o conhecimento técnico, ele tem que dar respostas adequadas à situação em que cada uma das pessoas que vem até nós, que são acolhidas por nós, elas possam superar aquela situação.
Então é lógico que isso prevê o trabalho técnico dos trabalhadores e dos profissionais, né, como assistente social, pedagogos, etc., né? Porém, se não houver também este compromisso, né, da sociedade em dar aquilo que muitos voluntários têm, seja no campo pedagógico, seja também na sustentação econômica das nossas obras sociais, ela não vai se tornar eficaz. Então, para nós aqui, a presença de voluntários é fundamental, tanto na sustentabilidade pedagógica, quanto na sustentabilidade econômica. Aproveitando o gancho sobre governo, vocês percebem o apoio do governo para instituto, ONG? Vocês percebem que tem esse apoio do governo? Sim, nós temos convênios, né, com esse que agora se chama termo de colaboração entre a nossa organização e o município de São Paulo, na área da educação e da assistência social. Os recursos não são suficientes, mas eles são fundamentais, porque a maior parte vamos dizer assim, da ação socioeducativa que nós desenvolvemos aqui, ela é fruto dessa parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social e com a Secretaria Municipal de Educação. Como que o senhor percebe a situação atual do país sobre a educação? Você acha que houve uma piora ou há muito de melhorar? Sem dúvida alguma há de melhorar, né? Nós entendemos assim que nos últimos 2 anos, principalmente, houve assim um descuido muito grande na área da educação e da assistência social, né? A PEC 55, que foi aprovada, né, pelo governo federal, né, e que passou no Congresso, infelizmente ela congelou os recursos nessas áreas prioritárias, não só da assistência social, mas também da educação e da saúde. E hoje nós já estamos sofrendo consequências muito sérias desse congelamento. Ou seja, a crise está atrapalhando, então, o andamento dos projetos. Sim, sem dúvida. A qualidade hoje está muito difícil, né, de se manter nos padrões que nós oferecíamos tempo atrás. E como também a crise atinge também a sociedade civil como um todo, as fontes de recursos para, né, de doações também caíram muito. Mesmo com a queda nas doações, com a crise, com o congelamento de gastos, como que vocês conseguem fazer para sobreviver, para o Instituto sobreviver com os fins lucrativos? Como eu disse, o convênio nosso, a parceria com o poder público, ela é fundamental e é importante, mas ela não é o todo do Instituto Rogacionista. Para isso nós temos que desenvolver alguns eventos, porque o nosso trabalho é totalmente gratuito, então não tem lucro, vamos dizer assim, nós não oferecemos um produto para o mercado, vamos dizer, a educação mesmo, ela é totalmente gratuita. Então as pessoas que vêm aqui nada pagam. Então não tem aquilo que nós podemos chamar a atividade meio ou um lucro que nós poderíamos reinvestir nos próprios programas sociais. Então nós acabamos tendo que desenvolver ações que nem sempre deveriam ser desenvolvidas por nós. Por exemplo, rifas, eventos como almoços e outra, né, desse gênero aí, para que possamos ter, vamos dizer assim, continuar com a qualidade nos serviços que nós prestamos. Também a doação em gêneros, né, roupa, comida, tudo aquilo que vem e que acaba contribuindo, né, para uma alimentação conforme o direito que as pessoas têm, porque segurança alimentar é, antes de tudo, um direito da pessoa. Não importa a condição em que a pessoa se encontra, se é pobre ou está numa melhor condição de vida. Muitas vezes as pessoas, infelizmente,
até do poder público, que não deveria existir isso, acha assim, para o pobre qualquer coisa serve. Não, não é. Nós temos um trabalho sério. As pessoas precisam ter o direito à comida de qualidade e principalmente a comida com, vamos dizer assim, a alimentação em que elas possam fazer as escolhas daquilo que lhe causa mais prazer, porque a alimentação não é uma coisa, não é uma questão só de subsistência, é um ato também de prazer e é um ato social. Então isso tem que ser garantido. É humano, né? Exatamente. Vocês percebem o apoio da mídia para poder divulgar, divulgação, o trabalho de vocês? Como eu falei, nós até encontramos apoio aqui na nossa região com alguns meios de comunicação local. Mas a mídia brasileira é complicada. Ela está nas mãos de grandes grupos econômicos que têm uma visão elitista e está principalmente na defesa dos interesses do capital estrangeiro e do capital das famílias que detêm as riquezas no Brasil. Então é óbvio que o serviço de qualidade como política pública ele encontra uma dificuldade no entendimento por parte da mídia e principalmente também a mídia muitas vezes não defende estas questões. Nós sentimos muita dificuldade com relação à grande mídia. Como eu falei, a gente não pode generalizar, porque toda generalização ela é cruel e ela é injusta. Mas, de modo especial, como hoje está, que a mídia no Brasil está na mão de poucas pessoas, de grandes grupos, ela não é democrática, infelizmente acaba isso influenciando, né, a questão da discussão, né, da política pública e principalmente do empoderamento da população, né, dos direitos que ela tem com relação à assistência social, à educação, à saúde, à moradia e tudo mais. Infelizmente, se passou muitas imagens negativas com relação às organizações sociais. Muitas vezes nós somos chamados até de filantrópicos e não filantrópicos, né? Ou seja, há muitas vezes um poder muito grande político até e social aí que muitas vezes colocam em dúvida as nossas ações. Apesar de todas as transparências que nós temos, nós divulgamos todos os nossos resultados, nós temos auditoria independente, então nós exercemos tudo isso para que haja uma maior transparência dos recursos como são utilizados aqui. Até porque eu creio que nós devemos bem utilizar, porque muitos desses recursos são recursos públicos, e o que não é recursos públicos são pessoas que entregam esses recursos para que nós possamos administrá-los. Então nós temos que, é uma obrigação nossa prestar contas daquilo que nós fazemos. No entanto, como eu disse, há muitas vezes um certo preconceito e isso gera muitas vezes uma dificuldade até das pessoas, a gente entende bem isso, de confiar nas organizações sociais. E por isso que eu sempre digo, quando nós nos reunimos, eu sou o diretor-presidente, mas eu não me exerço aqui a minha função sozinho, nós temos uma equipe grande, né? Nós nos reunimos frequentemente, os gestores dos serviços, é uma gestão compartilhada e democrática, e eu sempre digo assim, não basta nós sermos honestos, não é suficiente nós fazermos bem, nós temos que provar que nós somos honestos, nós temos que provar que fazemos bem. Está havendo uma inversão de valores, que quem deveria dar esse exemplo eram os políticos, e eles sempre, não tenho nada a declarar. E o cidadão de bem tem que declarar o imposto de renda, tudo certinho. Os políticos lá com dinheiro em avião, em apartamentos, eles não podem declarar nada. E há uma inversão, de vez a população desconfiar mais dos políticos, desconfiam dos institutos, que é algo sério, que quer ajudar a população sem receber nada em troca. Exatamente. Essa cultura, né, de desconfiar de que o dinheiro
público não é bem utilizado, é presente. E não é por uma questão, vamos dizer, teórica, são fatos. Você elencou alguns desses fatos. Infelizmente, a sociedade brasileira, ela se vê diante de um desafio muito grande, que é reconstruir novamente a confiabilidade. Porque eu vejo o seguinte, quando se fala em política, o pessoal pensa que nós estamos falando de partidos. Não, são coisas totalmente diferentes. Político, até eu ficar quieto, é um ato político. É legítimo, porque eu posso ficar quieto diante de uma situação. Eu não sou obrigado a me manifestar, né? Mas é um ato político. Participar é um ato político. Transformar a sociedade é um ato político. Agora, nós discutimos, enquanto organização, enquanto sociedade, nós temos que nos apropriar da política pública, da política que constrói uma sociedade diferente. Agora, a questão das políticas partidárias, daí elas têm fóruns que são próprios, que são os próprios partidos políticos. Daí é lá que se tem que se discutir isso. Então, infelizmente, essa questão muitas vezes é vista, e a população tem razão nisso, porque muitas vezes aquilo que era uma questão partidária, ela se apropriou daquilo que é público, que é de todos. Voltando um pouco mais para o Instituto, como funciona a hierarquia de vocês aqui? Você é o diretor-chefe? Então, nós temos uma diretoria que é composta por 5 pessoas. 4 pessoas são voluntários, que é o meu caso. Eu exerço trabalho aqui, mas o meu trabalho aqui é totalmente voluntário, até porque o Estatuto diz que os diretores, né, que nós chamamos estatutários, exercem isso de forma gratuita. E temos uma diretora que não é estatutária, então ela é contratada em regime de CLT. Ela que faz esse gerenciamento geral do Instituto Rogacionista comigo, uma ligação direta, né? Eu sou o representante legal e ela também, vamos dizer assim, em muitas situações ela representa, essa pessoa representa o Instituto. Então, vamos dizer assim, ele não ele vive num colegiado. Além disso, nós temos o Conselho Fiscal, que também são pessoas, né, que exercem essa função de forma voluntária. Depois, os serviços nossos todos têm vamos dizer assim, uma gestão local, em cada serviço tem a gestão, daí essas pessoas todas são contratadas, são trabalhadores e trabalhadoras, né, em CLTistas, né, e que exerce a função como qualquer trabalhador, mas também, como eu falei aqui, elas estão envolvidas nas tomadas de decisões. Então, mensalmente, outras vezes até mais do que mensalmente, nós nos reunimos em torno dessa mesa e aqui nós colocamos o Instituto como um todo e vamos definindo, né, quais são as ações que nós vamos desenvolver. Agora, tem algumas ações que são próprias de cada serviço. Então, né, daí nós nos reunimos com a equipe daquele serviço e vamos alinhando as ações próprias que aquele serviço vai ser desenvolvido. A administração vocês têm outras sedes em outros estados? Certo. E na Bahia. A administração acontece toda aqui? A administração central é aqui, mas a autonomia é deles lá. Tá. Cada unidade é autônoma. Aliás, aqui nós trabalhamos muito com essa questão da autonomia, mesmo nos serviços aqui. Claro que nós temos as responsabilidades nossas e nós agimos. Mas se um serviço, mesmo local aqui, não tiver autonomia, como que ele vai dar autonomia às pessoas que estão, né, usando esse serviço, né? O senhor falou da alimentação. Como o senhor vê essa ideia do prefeito João Dória, dessa famosa ração para humanos aí que está fazendo com o resto dos alimentos? Então, como eu falei,
eu não conheço bem os dados técnicos, eu não seria leviano da minha parte dar um parecer, mas da maneira que está sendo colocado aí, eu acho que falta um certo estudo mais aprofundado e um debate maior com a sociedade, porque a comida, como eu coloquei bem aqui, ela é um ato social também, então não é uma questão só de alimentar. É óbvio que nós temos que garantir a segurança, vamos dizer assim, aos mínimos, para que as pessoas possam ter uma vida de qualidade, né? Então, eu vejo que isso é importante. Porém, eu vejo que a sociedade sociedade brasileira é uma das sociedades que mais caminhou e que é referência em âmbito mundial vamos dizer assim, de projetos de combate à fome. Uma delas é a Bolsa Família. Por que ela é importante? Porque as pessoas têm acesso aos recursos e por meio deles ela pode escolher o que é mais adequado para alimentar, né, a própria família. Nós temos as experiências da agricultura familiar. Isso é muito importante, porque a agricultura familiar não é só o fato de plantar, mas é o fato também de produzir e colocar de forma assim no mercado comida com qualidade, livre do agrotóxico e tantas outras questões. Então eu creio que mais do que talvez, esse é um ponto de vista, eu falei, eu não tenho uma visão técnica porque eu não conheço profundamente. Seria leviano eu generalizar uma ação dessa maneira, e a gente não pode se pronunciar porque é um assunto de moda. Pode ser sim que esse projeto seja bom, mas deveria ser melhor aprofundado. Nós temos conselhos hoje alimentares, então isso não pode vir assim de repente, vir assim como uma vontade do gestor. O gestor, a própria palavra fala, o gestor público, ele está aí para gerir, ele não é dono nem da cidade, nem do estado, nem, né, e muito menos do país, né? Ele está aí, e para isso hoje nós, um gestor moderno, né, eu coloquei aqui o exemplo do Instituto. Um gestor moderno, ele não decide sozinho hoje. Ele decide com vários âmbitos, ele precisa de conselhos, ele precisa de meios. Infelizmente, nessa situação, né, que nós estamos presenciando aí, eu acho que é uma atitude que é um retrocesso do ponto de vista, porque não está havendo o debate com quem deveria, né, se colocar e poderia dar a contribuição. E além do mais, por que não valorizar iniciativas que nós temos já dentro dessa cidade de São Paulo, né? Mesmo com a questão de gerar, né, vamos dizer assim, acesso à alimentação sadia, né, que possa mesmo dar qualidade de vida e também dar qualidade à escolha das pessoas. E agora, para finalizar, quais são os futuros projetos da instituição? Nesse momento, nós estamos principalmente assim querendo dar maior qualidade. A busca nossa nesse momento é para não perdermos a qualidade nos serviços que nós estamos desenvolvendo. Nós estamos fortalecendo a ação nossa na Bahia, né? Então isso exige de nós, vamos dizer assim, um compromisso grande, seja na presença, seja também de investimento público, porque, como eu disse, nós não queremos só oferecer um serviço que acolha as pessoas. Nós acreditamos na qualidade, porque sem qualidade não há transformação de vida, ela não se torna um serviço que leve a perspectivas de futuro, né? Então nós acreditamos muito na força da educação e da assistência social como agentes de transformação social. Nós
hoje estamos assim fortalecendo, e essa é uma busca nossa muito grande, na qualidade do serviço que nós prestamos na aldeia Guarani, porque ali se vive uma realidade muito grande de violações de direitos. E como nós estamos lá, nós não podemos simplesmente dizer que nós não percebemos e que nós não estamos sentindo isso. Então nós estamos desenvolvendo, vamos dizer assim, projetos dentro daquele projeto que é o CECI e o Centro de Educação Infantil Indígena, para que possamos dar uma maior qualidade para as pessoas que estão lá. Então essa busca, vamos dizer assim, é o ideal nosso. Outra questão que nós queremos, assim, estamos trabalhando, é a questão da música. Nós já temos um projeto piloto aqui na unidade do Centro de Convivência São Lucas, que é um projeto que se chama Quem Canta Seus Males Espanta, mas nós queremos ampliar este serviço, né, de música, esse projeto, para que realmente as pessoas, mais pessoas possam ter acesso a isso, porque nós acreditamos na força da arte como um elemento de transformação de vidas, né? E a música, o nosso povo, ele é formado pela música, né? E eu venho de uma cultura religiosa em que a música é um elemento importante para nós, que somos igreja. A música não é algo assim, ela transcende a realidade do ser humano. E por isso que eu até me emociono quando falo sobre isso. Por quê? Porque eu vejo assim, é tão bonito pegar assim, né, ver uma pessoa, muitas vezes uma criança, um adolescente, que a arte está dentro dele, mas ele não teve a oportunidade de trazer isso para a vida. Então, através de um projeto, eles dão a luz a isso, né? São potencialidades que estão lá dentro deles e isso transforma, porque a arte, ela nos leva além da realidade. Já que nós falamos de comida, vamos lembrar, né? A gente não quer só comida, não é verdade? Muito obrigado pela entrevista. Tá bom. Recebeu muito bem a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada, padre. Ok. Tchau. Obrigada.